Deus falou muito comigo hoje, e eu tenho certeza que Ele vai falar com você, porque quando eu estou com essa convicção toda, eu sei que essa palavra de Deus é para abençoar a vida de tantas pessoas que estão aqui hoje, e eu tenho plena convicção que se seu coração estiver aberto, Deus vai falar com você. Seja qual for o motivo que te trouxe aqui, você possa estar pensando, Deus tem um propósito específico na tua vida que é falar com você. Amém? Eu quero falar que muitos têm uma visão, e é interessante ter visão, porque fé, ela sempre vai ser linkada à visão que você tem das coisas, certo? Você nunca vai querer algo que você imagina que seja ruim, não é verdade? Você nunca vai querer fazer um esporte que todo mundo falou para você que aquele esporte vai machucar, que é horrível, que é chato demais, porque a visão que você tem daquilo, mesmo que você nunca viu, experimentou, a perspectiva que você tem daquilo é ruim, então você nunca vai lá. Se todo mundo falar para você, lá naquela região ali, não vai lá não, tem muito mosquito. Você nunca nem viu a região, você só imagina aquela lá, mas você não vai porque tem muito mosquito. Então a sua visão daquilo, a perspectiva daquilo ela é o que os outros falaram. E Deus é mais ou menos isso, porque quando você não tem um encontro real, um relacionamento com Deus, Deus vai ser aquilo que os outros falam. Deus vai ser aquilo que você assiste na TV, lê na internet, escuta vídeo no YouTube. Deus vai ser isso aí. Só que Deus é muito mais do que isso quando você começa a relacionar com Ele, começa a ter um tratamento com Ele, conversar com Ele, começa a ter uma vida com Ele. Deus não é mais o que sua avó fala. Deus não vai ser mais o que você ia na missa sempre e ouviu dizer que era. Deus não vai ser nem mais aquilo que você ouviu tantos pastores falando por aí. Deus não vai ser, não. Deus vai começar a ter um encontro real com você. Deus vai começar a quebrar algumas coisas na sua cabeça, você vai começar a entender um pouco mais quem é Deus. Muitos têm a visão de Deus como um cara barbudo sentado num trono, com seus anjos voando de um lado para o outro. A visão de Deus, né, pastor Mani, que Deus ali tem uma televisão com tudo que você fez de errado e só está esperando, está ansioso quando o Mani chega lá e fala, vamos mostrar para todo mundo aí o que você fez de errado. Outros têm a visão de Deus que Ele está com uma flecha assim, esperando você cair. Outras têm a visão de Deus que Ele está lá com todos os seus erros anotadinhos, para um dia perguntar por que você fez aquilo. Agora, eu estou falando de passos de fé, de algumas pessoas que mudaram a história da humanidade. E teve um ser que era Deus e se fez pessoa e mudou a história dessa humanidade. E esse ser foi Jesus Cristo. E Jesus Cristo, além de Salvador, de trazer salvação para a minha vida e para a sua, Ele nos deu a paternidade de Deus. Ele nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. E isso é poderoso demais. E o que me intriga nessa conversa toda, nesse pensamento todo aqui, é que toda vez que alguém na Bíblia queria que um milagre acontecesse, queria que uma resposta divina fosse enviada à terra, toda vez que alguém queria ver isso, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que orar. Elias orou e caiu fogo do céu sobre o sacrifício. Elias orou e por 3 anos e meio não choveu a terra. A Bíblia diz que se o povo se humilhasse, arrependesse dos seus maus caminhos e orasse, Deus ouviria do céu e mudaria o país deles, a situação deles. Quando os discípulos de Jesus chegam até Jesus e falam assim, olha, Senhor, o povo lá, os samaritanos de Samaria, não recebeu a gente. O Senhor quer que a gente ore pedindo que o fogo caia do céu e mate eles lá? Ou seja, o extraordinário vindo através da oração. Jesus Cristo, Ele começa uma parábola dizendo o seguinte, olha, eu vou contar uma parábola para que vocês nunca parem de orar. Eu vou contar uma história, Jesus falando, para que você nunca pare de orar. Aí fica uma pergunta, por que nós paramos às vezes de orar? Né? Se Jesus insiste que nós oremos, talvez possa ser que tenha coisas mais importantes na vida, né? Eu acho que não. Mas Ele diz, olha, eu vou contar uma parábola para vocês nunca pararem de orar. Havia uma mulher, uma viúva, que tinha uma situação que precisava que fosse julgada, e todo dia essa viúva batia na porta do juiz, o juiz que não estava nem aí para ela. Mas todo dia ela batia na porta. Até que um belo dia esse juiz olhou para a causa dela, porque ela incomodava tanto ele, que ele falou, vou julgar a teu favor. E ele fala assim, que dirá
O nosso Deus, o nosso Pai que está nos céus, que não vai fazer pela vida daqueles que clamam de dia e de noite por uma intervenção dele em suas vidas. Daniel orou 21 dias para obter uma resposta do Senhor. Moisés falava com Deus. Moisés, para abrir o mar vermelho, ele teve que orar, teve que falar com Deus. Abraão falava com Deus para saber aonde que tinha que ir no dia seguinte ou continuar indo. A oração é um método que nós conseguimos coisas do Senhor e Ele começa a conseguir coisas de nós. A oração é o caminho certo e ideal para a gente ter uma vida direcionada por Deus. E o que me intriga é que Jesus Cristo, o Salvador e quem nos deu a paternidade em Deus, Ele vem aqui à terra e os discípulos fazem de tantas outras perguntas, os discípulos fazem a pergunta mais inteligente que poderiam ter feito para qualquer outro ser humano. Porque os discípulos sabiam que para ser como Jesus, eles tinham que ter uma vida de oração. Porque se não tivesse, não seria como Jesus. Eles não fariam o que Jesus fez. Eles não iam ter condições de viver uma vida nem parecida com a de Jesus se não soubessem orar. E Jesus, ele fala, eu vou ensinar vocês a orarem, porque vocês me perguntaram. A pergunta de vocês foi inteligente. E eu só quero me ater à primeira frase, à primeira palavra, as primeiras duas palavras que Jesus disse na sua oração. Jesus, ele fez a oração que ninguém antes tinha feito. No Velho Testamento inteiro você vê e ninguém fez essa oração. Ninguém fez essa oração. Ele falou assim, quando vocês orarem, orem assim. Pai nosso. Vocês têm dimensão do que é isso? Do que Jesus fez? Tirou o Deus, o velho barbudo, todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra, só com esse título, e colocou ele como Pai meu e seu. Ele é o seu Pai. Ele é o Pai que eu e você temos. Talvez você tenha dificuldade de entender isso porque o teu pai não foi dos melhores. Porque teu pai te abandonou, porque talvez você não teve pai. Porque teu pai poderia, ter sido um pouquinho melhor com você. E talvez por você não ter tido essa referência na terra, você não entende o que é o pai. Você não entendeu. Agora você não pode nunca comparar o teu pai da terra com o pai celestial. Nunca. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Talvez você foi criado num contexto que você olhava o pai do outro e falava, puxa vida, mas eu queria um pai assim. Eu queria que o meu pai fosse assim comigo. Eu queria que meu pai me ajudasse, assim como ajuda. Que legal, que família bonita. Que família legal aquele cara tem. Eu queria que a família, a mãe e o pai fosse igual foram para mim. Eu queria isso. Agora deixa eu te dizer que talvez você não tenha tido um pai, mas você teve a referência de alguém, ou você já viu alguém, como eu vejo tantos pais que tem aqui na igreja, pais fenomenais, pais maravilhosos. Eu vejo aqui, até eu falei, eu estava lembrando, eu falei de uma mãe que está aqui hoje, eu falei, lembrei de você hoje na palavra, porque eu chamo algumas crianças para virem abrir o culto aqui, e aí a mãe, essa mãe senta já na frente, já estou dando toda a bandeira já, Mas tem mais que senta lá atrás, mas no dia que o filho vem abrir o culto, ela senta aqui na frente e fica filmando. Só que já tem a transmissão filmando lá na igreja, tem tudo. E ela não vai esquecer o que o filho falou, mas é para ela filmar, para ela ficar lembrando, para ela mostrar para os outros. Independe se ele falou algo com sentido ou não, para a mãe aquilo é tudo. E sabe o que eu fico imaginando? Que o meu Deus e o teu Deus, ele diz o seguinte, olha, por mais que uma mãe venha se esquecer do filho que amamenta, eu jamais me esquecerei de vocês. Esse é o Pai Nosso. Ele diz assim, olha, vocês conhecem pais que são bons? E aí, conheço. Então você conhece um pai bom, não conhece? Sim. Esse pai é incomparável a quem Deus é, como pai para mim e para você. Essa mãe é incomparável como Deus é como pai e mãe para mim e para você. O amor de Deus é incomparável. O que me chama a atenção em tudo isso é que se nós tivermos fé somente em Deus, não vai bastar. Nós temos que ter fé em Deus Pai.
Um Deus que não está procurando a tua performance ou o quanto você é bom. Sabe o que eu vejo na Bíblia claramente? Quando Deus ele chama os anjos, Satanás, todo mundo e fala assim, ó, viste meu servo Jó? Ele está se achando. Ele está falando, está vendo esse cara aqui, esse meu servo Jó? É um homem íntegro, reto, se desvia do mal. Olha a performance desse cara. O cara é fera. Aí Satanás vai lá brincar com ele. Não, deixa eu fazer uma gracinha aqui. Agora, porque Jó tinha uma conduta fenomenal. E ele era um servo fiel. Agora, o que me intriga é quando Jesus Cristo ele vai se batizar. E de repente Jesus Cristo ele é batizado. E quando ele é batizado, a Bíblia diz que uma pomba desce dos céus. E uma voz como de trovão fala, esse é meu filho amado, a quem só me dá prazer, eu me comprazo nele, eu tenho alegria nele. Só que Jesus não tinha curado o cego. Jesus não tinha transformado água em vinho. Jesus não tinha feito milagre nenhum. Sabe o que Jesus era? Era filho. Ele não tinha feito nada e Deus o amava e tinha alegria nele porque ele entendeu que ele estava se batizando, porque ele ia cumprir uma missão com o seu Pai, com o seu Deus, com o seu Senhor, mas seu Pai. Ele entendia porque estava ali. Deixa eu te dizer, tenha Deus como Pai. Tenha Deus como seu Pai. Sabe o que me intriga? Tem pessoas que chegam às vezes até mim e falam, pastor, ora por mim. O senhor está mais perto de Deus aí. Meu irmão é alguém... Eu reconheço que tem pessoas que têm dons proféticos, têm dom de cura, e realmente a gente tem que recorrer a esses irmãos, porque nós somos um em Cristo, certo? Tem uma habilidade que o Roger Ney vai ter que eu não vou ter, tem uma habilidade que o Mani vai ter que eu não vou ter, e eu vou ter que recorrer a ele para ele me ajudar, me dar uma ideia, esclarecer. Mas tem outras coisas, por exemplo, que eu vou falar, pastor Jaime Longo, como ele me ajuda em muita coisa, que eu vejo que o negócio é meio louco, eu chamo ele resolve. Mas são situações, nós somos um corpo. Agora, é como se você que fala um negócio desse para mim, olha porque você está mais perto de Deus, é a mesma coisa que eu falar assim, eu vou lá conversar com meu pai, Daniel ali, e falar assim, ô Vini, teria como você, por gentileza, agendar um horário com o pastor Daniel para mim, que eu gostaria, primeiro momento, você mandar saudações a ele, e depois reservar um horário na agenda dele para ele falar comigo? Meu irmão, Jesus Cristo, ele rompeu uma barreira na minha e na tua vida através do sacrifício, do preço pago na cruz do Calvário, que você entra com ousadia na presença dele. Você já imaginou? Você entrar com ousadia na presença de Deus? Me diz uma coisa, como é que vai dar errado? Se Davi sacrificava, fazia tudo e falava, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deixa eu te falar que não é só Deus contra você, é um Deus que é Pai, é por você. Quem é que vai ser contra você? Agora, você só vai viver essas coisas se você tiver fé. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê. Se você não crê, você não vive a realidade de Deus Pai na tua vida. Você vive a realidade que você tem de Pai. Se você não crê na realidade de Deus Pai, você não vai viver a realidade de Deus Pai na sua vida. Está à disposição. Como eu me conecto, pastor? Por fé. Crendo. Você acorda de manhã, você vai resolver um negócio, você sabe que Deus Pai, o Criador dos céus e da terra, o barbudão fortão lá do céu, está sentado. E Ele não é só Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele é o teu Pai. O que me chama muita atenção em tudo isso é que eu estava reparando e eu fui pesquisar para ver se eu não ia falar bobagem. E eu não vou falar bobagem. Até porque se você pesquisar, você não vai achar também, né? Mas eu vi um texto, meu irmão, em que Deus conta uma história que Ele corre. Eu vi pela primeira vez na Bíblia Deus correr. Pela primeira vez na Bíblia eu vi Deus parar o que Ele estava fazendo. O que Ele estava contemplando. Ele não dá importância para mais nada e correr. Foi a primeira vez na Bíblia que eu vi isso. E era uma história em que Deus é um senhor que tem muitas posses, é muito rico.
E ele tem 2 filhos. Um dos filhos fica como servo lá servindo ele. O outro filho fala: pai, me dá parte da minha herança, me dá tudo que me cabe por direito, porque eu vou curtir a vida. Lucas 15 está essa história, não precisa abrir. E ele vai, a Bíblia diz que esse filho gasta tudo, com festa, com prostituta, com tudo que não presta. E esse menino está lá, chega no fim, esgota todo o seu dinheiro, vai trabalhar com os porcos, o trabalho mais imundo da época. Aquilo que seria mais repugnante para o povo da sua cultura era o que o menino estava fazendo. O que era inaceitável para família nenhuma, para pai nenhum ia querer, o menino estava fazendo. E quando esse menino, ele fala assim: meu Deus, o que eu fiz na minha vida se eu apenas voltar para a casa do meu pai e ele me considerar como um dos seus menores servos, a minha vida vai ser melhor que essa. Eu vou voltar pedindo socorro para o meu pai. Agora, meu irmão, Deus é diferente de qualquer homem. Deus é diferente de qualquer mulher. Que horas esquece das pessoas, que horas não consegue dar uma nova oportunidade, que horas não consegue reestabelecer posições e exaltar quem aparentemente não merece. E de repente, esse menino ele decide voltar, e quando ele está voltando, a Bíblia diz que o pai está sentado de longe, e de longe ele vê aquele menino, de longe, muito longe. E a Bíblia diz que esse pai corre, e abraça o filho, mesmo sujo, mesmo sem merecer, mesmo não tendo dignidade nenhuma. Foi o único texto que eu vejo Deus correndo. Sabe por quê? Porque Deus não é Deus só. Deus é Deus Pai. Ele vai até você. Às vezes é difícil entender, porque talvez tenha muitos pais aqui, muitas pessoas, que o pai nunca correu de volta até você. O pai nunca foi lá te socorrer, te dar um abraço que você precisou, que o pai nunca te deu amor, e às vezes você até tenta suprir isso, disfarçar isso, exagera até com o seu próprio filho. Pensa em não errar nas coisas do seu próprio, porque seu pai não foi assim. Agora nós temos um Deus que não avalia o teu mérito, que não te analisa como servo, mas só por quem você é. Não espere alcançar nada de Deus. Você já tem tudo. E esse Deus corre, abraça o filho, e o filho fala: pai, não, eu quero ser um dos seus servos. E no versículo 22 a Bíblia diz, Lucas 15, no versículo 22 a Bíblia diz que o pai ignorava o que ele falava, que o pai não dava ouvidos ao que o filho dizia, porque não importa o que você acha de si mesmo, importa o que Deus pensa sobre você. Não importa o que você acha, não importa o quão você se acha fraco ou falho, o que importa é o que Deus pensa a teu respeito, e o que importa é o que você é para Ele. Agora, em paralelo a isso, tinha um filho que estava dentro da casa e não entendia quem ele era. Vivia como um escravo. Vivia achando que se fizesse tudo certo, ia chamar a atenção de Deus. Eu não sei qual situação você se encontra hoje, mas não é porque você fez algo errado que Deus deixa de te amar. Não é porque você errou até agora que você não é o bebezinho de Deus. Meu irmão, é a mesma coisa que você falar para mim que tem um pai aqui agora, o filho está pendurado na árvore, só porque o pai falou: ó, eu falei para você não pendurar na árvore, e o pai ficar olhando, esperando ele cair. Eu não acredito nisso. Tem pessoas que fizeram errado e estão achando que Deus está rindo, está feliz de ver você pendurado num galho de uma árvore, e Ele só está esperando você cair. Eu não acredito num Deus assim. E você só vai viver esse Deus de cuidado, esse Deus Pai, se você se conectar por fé com essa realidade. Caso contrário, isso não vai fazer menor sentido para você. Tudo está à tua disposição, mas você precisa se conectar por fé com isso. Deus é Pai. Eu estava o dia inteiro aqui na igreja.
Eu entrei no meu carro e eu, na verdade, eu fui trancar essa porta da casinha e eu vi que eu não estava sem a chave. Voltei no meu gabinete, fiquei indignado que eu não trouxe a chave. Fiquei indignado. Eu falei, que saco que eu não trouxe a chave. Eu falei, vou até o carro. E eu fui, não, sai com a mão mesmo, não tem frescura. E eu fui até o carro, pegar a chave. Eu falei, mas puxa vida, eu sempre carrego essa chave comigo. Quando eu fui, eu tranquei a porta. Quando eu fui, estava chegando um jovem. E ele parou ali. Ele desceu. Eu olhei para ele e falei, como é que você está? Tudo bem e tal? E Deus falou para mim assim, ó, dá R$200 para ele. Eu tirei R$200 do meu bolso, dei para ele. Falei, ó, Deus te abençoe. E virei. E quando eu virei, eu só escutei um choro. Chorando. Porque ele tinha dito o seguinte, pastor, esse mês não deu. E era tudo que faltava. E Deus falou para mim, para eu confiar nele. Que ele estava cuidando de mim. Que ele estava me guardando. Deus é bom demais. Você não precisa entender todos os porquês da sua história. Mas Deus está no controle de tudo. Ele tem tudo na palma das mãos dele. E ele é bom. Você tem que confiar nele de todo o seu coração. Não ande ansioso por coisa nenhuma. Se ele cuida até dos passarinhos que voam no céu, como é que não vai cuidar de você, Michael? Como é que não vai cuidar de você? No nome de Cristo Jesus, se tem algo que você tem que entender hoje, é que Deus é Deus, Criador dos céus e da terra. Mas Deus é Pai. É o Pai que você nunca teve, é o Pai que você nem imagina de tão bom. Quando Deus se revela como Pai, é o único texto na Bíblia que eu vejo o Criador dos céus e da terra correndo para um filho que não merece, para um filho que não teria sentido correr. Porque Ele é Pai. No nome de Cristo Jesus, meu querido. Curva a sua cabeça. Reconheça a Deus como Pai. Talvez você esteja aqui hoje. E você precisa dar um passo a mais. Você já sabe que Deus pode todas as coisas. Você já ouviu falar muito sobre Deus. Só que você tem que entender que Deus é Pai. Só que é um Pai que talvez você nunca tenha visto parâmetro de Pai tão apaixonante. Você nunca viu um Deus que é tão fora do comum. Você nunca viu um Pai igual esse. Um Pai que te ama incondicionalmente. Agora você só vai se conectar por isso com fé. Se você acreditar que o interesse de Deus não é te punir. O interesse de Deus não é fazer você servi-lo meramente, mas é fazer você desfrutar daquilo que Ele tem. É você tomar o lugar de filho. Eu acho maravilhoso que a Bíblia diz que quando Jesus subiu aos céus, Ele se assentou à destra do seu Pai. Ele tomou o seu lugar. Nós não temos que ser só como Jesus aqui na terra, como Ele foi aqui. Nós temos que tomar o nosso lugar de filho. Nós temos que entender que tudo está cooperando para o nosso bem, só que as coisas podem melhorar de uma maneira extremamente significativa. Agora, por fé, eu tenho que me conectar com isso. Talvez seu relacionamento com o seu pai tenha prejudicado esse processo. Talvez os parâmetros que você tenha de pai prejudicou. Mas existe um pai que te abraça e corre para te abraçar, mesmo sujo, mesmo sem merecer. Deus é Pai. Fale com Deus, fale com seu Pai.